Dando sequência ao nosso trabalho, então, né, nós vamos falar agora da psicossomática, que antigamente chamava-se medicina psicossomática, mas a psicossomática não é uma coisa somente relacionada à medicina, porque ela tem assim, uma estrutura multidisciplinar. Nela cabe a psicologia, com grande desempenho, né? A fisiologia, enfim, a antropologia e, por que não, política, enfim, sociologia, ela é muito ampla. E eu queria mostrar a vocês que a diferença entre aquilo que é de ordem somatoforme para o psicossomático é exatamente que no psicossomático existe a lesão. Haverá uma lesão orgânica, sim, haverá um dado que vai agredir a estrutura de um determinado órgão, sim, provocado por excesso de fatores emocionais. Então, é um quadro, eu peço a todos os colegas muita atenção ao que nós vamos discutir, porque eu acredito que um médico hoje, moderno, contemporâneo, a geração de vocês também, que não tiveram a base dessa questão psicossomática, não entender a força das emoções sobre o nosso organismo, fica muito desatualizado. Vai cair num organicismo muito anacrônico, muito antigo, muito superado. Ora, o crédito se deve, logicamente, o termo psicossomático não foi inventado por Freud, mas os primeiros estudos de Freud vai falar muito bem do recalcamento, do recalque, que ele mostrava que certos dados que ameaçam a nossa integridade, nós inconscientemente recalcamos, reprimimos, ou seja, afastamos da consciência, porque se esse fato vem à consciência, ele ameaça a nossa integridade. Então, muitas vezes, existem fatos que são muito reais para serem ignorados, mas muito dolorosos para serem admitidos. Então eu prefiro não sentir a dor, portanto não vou admiti-lo à minha consciência, e aquilo permanece em nível inconsciente. Mas Freud vai mais adiante, ele vai mostrar que esse recalcamento, esse recalque, esse afastamento que se faz, né, da consciência, que fica ali depositada em consciência, vai pressionar para sair. E quando sai para sair, vamos dizer, quase que ludibriar o ego, mas não é bem isso que ocorre uma formação de compromisso, ou seja, aquilo vai passar sobre as condições, né? As condições que o ego, que o eu vai propor, pautado no superego, que é a censura, aquilo que nos traz a culpa, não é? São as normas sociais. Então o que ocorre? Aquilo fica se apresentando em forma de sintoma. Então, aquela dor, aquela gastrite, aqueles desmaios, aquilo tudo que está sendo apresentado agora, que vai ter uma causa orgânica, correto? Mas esse orgânico teve um gatilho de ordem emocional, correto? Então, vocês vão ver que a partir desse trabalho da psicossomática foi muito longe. Hoje falamos de uma psicoimunologia, não é? Falamos de uma psico-oncologia. E eu escolhi para a noite de hoje, para o nosso trabalho de agora, noite não, porque o nosso trabalho é sextas-feiras, né? O dia do nosso happy hour, sextas-feiras. Então, eu estou trabalhando à noite, já se aproxima, deixa eu ver aqui, de 10 da noite, mas, como eu dizia a vocês, você sabe que a gente que depois de 18 anos, se devagar um pouco, esquece. Isso é comum quem tem 19 anos ou mais. Então, a ideia é a seguinte, eu dizia então que há o sintoma que volta, que é uma coisa, um mascaramento daquela realidade. Realidade essa que vai ser geralmente tratada, né? Primeiramente, há necessidade de tratar desse transtorno orgânico. Claro que existe lá uma úlcera, claro que existe algum tipo de lesão, né? E eu dizia a vocês, então, agora eu me lembrei, da psicomonologia, da psico-oncologia. Inclusive, para o nosso trabalho de hoje, eu vou pegar uma situação mais adiante, a questão do câncer de emoções, né? Que eu indiquei a vocês a leitura, se eu não me engano, de um texto, né? E vocês poderão tranquilamente entrar nos exemplos, nas discussões que eu vou fazer aqui com vocês agora.
Prometo-lhes que nas presenciais nós vamos dar um repasse muito bom na psicossomática, tem muito mais coisa para nós discutirmos, inclusive uma ênfase muito boa em várias doenças que vocês, por exemplo, problemas ligados a cardiopatias, né, as hipertensões e por aí vai, né? Tem muita coisa a ser avaliada aí nessa questão da psicossomática também, né? Embora vocês vejam que o sistema digestivo é o mais atacado, né? Gastrites, colo irritável, doença de Crohn, tudo isso ligado à digestão, né? Essa intimidade do aparelho digestivo com o sistema nervoso, né? É o primeiro a se desenvolver no tubo neural, do tubo neural, então essa intimidade traz muitos transtornos, mas tem vários transtornos e outras ordens. Mas eu queria conversar com você então sobre o câncer e emoção, que vocês vão ficar assim. Lembre-se que eu aqui quero exemplificar, deixa eu puxar um pouquinho para cá, tá bom. Eu pretendo exemplificar, né? Eu pretendo mostrar a você muito devagar uma coisa muito para esse tipo de trabalho que nós estamos levando. O que eu quero dizer a vocês que é um trabalho formativo. Eu não tenho intenção nenhuma de só informá-los, porque a informação passa. Já a formação mexe com a nossa personalidade, mexe com um pouco o nosso estilo de ser, até mesmo estilo profissional. Eu, nesses anos de carreira, eu tenho muita satisfação de ouvir alguém dizer assim: professor, eu escolhi psiquiatria por sua causa, não foi pela matéria de psiquiatria, foi mais pela sua causa. Já encontrei uns 2 ou 3 casos assim. Um deles foi até recente, um que disse para mim: olha, vou fazer psiquiatria por sua causa. Então, eu fico assim muito envaidecido, por que não? Vaidade faz parte. Então, notem que vamos começar devagarinho. Olhem bem, Galeno, século II da era cristã, ele já via que as mulheres melancólicas tinham grande propensão a desenvolver tumores. Que ele dizia que as mulheres melancólicas, as mulheres enlutadas, e o luto aí, né, daqui a pouco eu vou mostrar você que não precisa ser perda de um ente querido, mas uma perda em geral, opunham-se àquelas mulheres que chamam de mulheres sanguíneas, mulheres com mais atividade. Né? Então vocês vejam bem que tem também um que eu peço a vocês a licença aqui para ler o que ele dizia, chama-se Amussart, Amussart, e ele vai falar isso no século XIX, mais precisamente em 1854. Ele vai falar exatamente o seguinte: a influência do luto, isso é palavra dele entre aspas, a influência do luto parece ser a causa mais comum do câncer, isso no século XIX. Então vocês vejam bem que quando hoje você fala de câncer e emoção, você sempre vai observar que nesse contexto há sempre uma história de abandono, há uma história de desamparo, há uma história de uma angústia existencial muito grande. Vai um caso que eu acho que eu citei em classe, mas volto a lhes dizer, uma mulher já na maturidade, com licença, caiu uma coisa aqui minha. Tudo é informal, né? Vocês já me conhecem, eu não sou muito... Mas uma cliente minha começou a queixar-se, ela estava tratando de uma pós-separação extremamente acidentada. Uma separação que lhe custou muita dor emocional. A vida dela virou de ponta cabeça. Estava se tratando comigo, ela começou a se queixar umas dores que ela sentia ao sentar-se, né? Coisa estranha e tal. Então, ela mesmo resolveu ir à ginecologista que a atendia e, resultado, ela apresentava um tumor uterino de certa importância. Felizmente, ela sobreviveu. Se não me engano, espero que sim, está viva, gozando de boa saúde. Mas ela viveu um momento muito difícil na vida dela e adquire um câncer. Né? Desenvolve um câncer, ninguém adquire uma doença assim. Desenvolve esse câncer. Esse é um exemplo de pesquisas, quer dizer, Galeno, século II, um outro no século XIX. Vamos pegar aqui no século XX,
Eu selecionei aqui um muito interessante, que é exatamente, tá aqui. O Chalvinson é um nome escrito com, deixa-me ver, Schavvelszon, Chalvinson. Ele, se eu não me engano, foi nos anos 30, mais ou menos. Ele vai mostrar exatamente essa questão de como, de repente, a desestruturação de uma relação, naquele bojo dessa desestruturação, na situação de desamparo, situação de abandono. Guarde essa palavra é chave quando você fala de câncer e emoções, né? Na situação de abandono, você desenvolveria um câncer. Eu vou dar uma paradinha para não dar uma carga muito grande e vou numa sequência, tá bem, gente? Segure aqui um instantinho que senão vai pesar muito, não vai passar para vocês.